Graça e paz a todos, amém, meus queridos? Grato a Deus por essa noite, por poder estar aqui diretamente do Face, falando com os amigos e irmãos, amém? Louvado seja Deus. Primeiro vídeo que eu estou fazendo ao vivo aqui pelo Face, né? Tempos de coronavírus, fique em casa, né? Mas ficamos em casa, mas cultuando ao Senhor, louvado seja Deus, amém? Eu, nesta noite, estou aqui, né, para fazer um devocional, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Se tiver legal aí o áudio, né, se você vê que está tendo alguma dificuldade aí, né, nos oriente aí, né, para nós podermos estar fazendo, trazendo uma palavra legal para vocês, amém? Se tiver bom o áudio aí, dá um joinha, tá bom? Se estiver me ouvindo bem aí, tá bom? Para você poder nos ajudar nesta noite, louvado seja Deus. Eu desde já gostaria de agradecer, né, a atenção de cada um de vocês nesta noite, né? Se esta é a ferramenta que Deus nos deu nesse tempo de corona, de estarmos em casa e podemos usar a rede social, então por que não fazê-lo, né? Então nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra, meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? Juntamente com os amigos e irmãos, tá bom? O Senhor colocou um texto aqui da palavra dele no meu coração nesta noite, e aí você pode perguntar, né, devocional, né, o que é devocional? Louvado seja Deus. O devocional é um tempo que nós separamos, louvado seja Deus, para estar com Deus, amém? No normal, o devocional ele começa cedo, ele começa, né, logo pela manhã. Mas como nós saímos para o trabalho, então também você pode fazer essa parte, né, no horário da noite, se assim for o desejo de cada um, né? Por quê? Porque nós vamos tirar um tempo, né? O devocional é um tempo que você tira para estar com Deus, meditar na palavra do Senhor. Devoção, devocional, né? E é o que eu gostaria de passar para vocês nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez sou grato pela atenção, né? O meu intuito aqui nesta noite é de poder trazer algo que vai ser bom para a tua vida, é de poder trazer algo que vai gerar um fruto lá no futuro para a tua vida, e é de poder também, né, trazer a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite, amém? Desde já eu gostaria de ler um texto aqui, Lucas capítulo 24 e o seu versículo de número 21, que diz assim, o texto, né, lá em cima, quando nós vamos ler algum texto da palavra do Senhor, ele sempre tem uma referência. E a referência desse texto que nós vamos ler, ele fala assim: Jesus aparece a 2 dos seus discípulos. E esse texto ele vai falar de 2 discípulos no caminho de Emaús. Só que o capítulo 24, no seu verso 21, diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. Eles estão conversando, por quê? Porque Jesus havia sido crucificado, Jesus havia morrido e ele tinha sido sepultado. Mas para aqueles que meditam, lê a palavra do Senhor,
ele vai ver que Jesus falava sempre aos seus discípulos dizendo: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Ele deixava para eles sempre uma palavra, que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Mas agora, quando Jesus é sepultado, ele morre e é sepultado, diz que aqueles homens, eles vão voltar para casa. Eles vão sair de Jerusalém e vão voltar para sua casa. E diz que aqueles 2 discípulos, eles vão pelo caminho. Porque o texto diz: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém, e a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como de fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e o nosso príncipe o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então diz que ele agora vem conversando pelo caminho e eles vêm falando do que tinha acontecido. Só que o próprio Jesus aparece para eles no meio do caminho e diz o que estava acontecendo e pergunta a eles, e eles vão dizer: és tu peregrino aqui em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que sucedeu aqui por esses dias? E diz que agora eles vão, entre eles, dizer assim: e nós pensávamos que fosse ele. Eles estão dialogando com Jesus, eles estão conversando entre eles o que havia acontecido, e eles vão dizer: e nós esperávamos que fosse ele, que remisse a Israel, mas agora com tudo isto, é já o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Por quê? Porque para nós que estamos sempre meditando na palavra, nós sabemos que o povo, de Israel, eles esperavam um libertador. Por quê? Porque naquele tempo desses homens e de Jesus ali falando, eles estavam vivendo sobre a opressão, o domínio de Roma. Então eles viviam sob o domínio romano. Então o desejo deles era que eles viessem a voltar a ser livres na sua terra, na sua pátria. Então eles queriam que viesse alguém para os livrar, os tirar da mão dos romanos. Quando Isaías ele começa a profetizar e falar do Messias, do rei, do poderoso, daquele que viria para livrar o seu povo das mãos do inimigo, então quando Jesus aparece, fazendo seus milagres, realizando seus milagres na terra, então muitos daquelas pessoas não entendiam esse ministério, não entendia por quê? Porque Jesus ele era uma pessoa humilde, nasceu em uma manjedoura. Jesus muitas das vezes ele caminhava, peregrinava com os discípulos, e muitas vezes ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar e repousar a sua cabeça. Mas agora eles estão dizendo e colocando uma dúvida:
mas eu esperava que fosse ele. Mas eu esperava que ele viesse nos tirar da mão dos romanos. Por quê? Porque na mentalidade deles, eles esperavam um líder, uma libertação da nação do jugo dos seus inimigos. E eles acreditavam que o Messias seria um líder militar e político. O que eles pensavam? O Messias que vai vir, aquele que vai vir para nos resgatar, ele vai ser um líder militar, ele vai ser um homem poderoso, ele vai ser um homem que vai vir com o seu exército, ele vai montar um grande exército para nos livrar das mãos dos romanos, que nos oprime, que nos maltrata, que nos cobra impostos, que nos coloca um jugo, muitas das vezes um domínio. Ele vai ser um homem político. Por quê? Porque o político, ele permeia, ele anda por todos os caminhos, por todos os lados. Ele faz um jogo que vai beneficiá-lo e vai deixar ele bem para quando ele precisar poder usar. Então eles dizem, estavam colocando em dúvida. Só que o Jesus que eles estavam esperando já estava no meio deles. Por quê? Porque o terceiro homem que aparece é o próprio Cristo falando com eles, mas eles não estavam percebendo que era Cristo que estava caminhando com eles. Mas o que eu acho, irmãos, interessante desta palavra é que eles dizem, nós esperávamos que fosse ele. Agora, o Deus que eu preciso, o Jesus que eu preciso, como que ele vai ser para mim? De que forma que eu estou esperando ele? De que maneira que eu estou esperando ele? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor lá diz em João 4,16, João 4, capítulo 16, fala de uma mulher samaritana. Diz que esta mulher, ela foi tirar água no poço de Jacó. Só que essa mulher, ela era uma mulher discriminada, marginalizada. Por quê? Porque ela não tinha uma vida correta. Ela não tinha uma vida assim, que levava igual as outras mulheres ali do meio dela. E diz que as mulheres, elas tinham o costume de buscar água pela noite. Ou, melhor dizendo, quase o dia amanhecendo. Por quê? Porque não estava quente. Você sabe que nas regiões da Arábia e nas regiões onde eles viviam era muito quente. Então elas buscavam água cedo. Elas iam cedo para o poço tirar água para não pegar aquele sol, sobre as suas cabeças. Só que essa mulher, ao contrário, ela foi por volta do meio-dia. Então você imagina como que devia estar. Por quê? Porque esse horário não tinha ninguém naquele poço. Naquele horário não tinha ninguém tirando água. Então, para ela não ser xingada, para ela não ser discriminada, para ela não ser apontada, ela buscava água naquele horário. Só que naquele dia, quando ela chega para buscar água, tem um homem sentado à beira do poço. Naquele dia, quando ela chega para pegar água, tem alguém lá. E esta pessoa é Jesus que está sentado lá. E aí diz o texto que Jesus vai começar a conversar com aquela mulher. E diz no capítulo 4 de João, no versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E diz que, pois a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Tinha uma rincha, uma briga, uma desavença entre judeus e samaritanos.
Mas esse assunto fica um pouco para depois. O que eu quero focar aqui é que a mulher, ela disse para Jesus: olha, nós não se falamos, nós não se damos, judeu e samaritano não se dá. Como você agora me pede água? Só que aquela mulher, ela era uma mulher que ela não tinha uma vida muito certa. Então, Jesus dialogando com ela, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te lhe darias água viva. Aí a mulher diz: mas você não tem como tirar água do poço. Eu tenho, você não. Só que Jesus não estava falando de água física, que você pega na sua geladeira, no seu filtro, na torneira, vai comprar no mercado água, não. Jesus estava falando de uma água espiritual, uma água que saía de dentro para fora. Algo que começaria no ventre, dentro dela. E diz que ela, dialogando com Jesus, Jesus disse para aquela mulher, no versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher lhe respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Por quê, irmão? Porque aquela mulher, ela já tinha tido outros maridos, e agora o que ela estava tendo não era dela. Só que, o que acontece ali? Aquela mulher, ela era discriminada. Aquela mulher, muitas vezes, ela era apontada pela vida dela. Só que Jesus, quando vai na beira daquele poço, ele não vai lá para acusar ela. Ele não vai lá para apontar ela. Ele não vai lá para ridicularizar ela. Ele não vai para mostrar a vida que ela tem. Não. Ele vai lá porque ela é uma pessoa necessitada. Então Jesus, que ela precisava naquela hora, não era um acusador, mas era alguém que ia curar e sarar as feridas que ela tinha dentro da sua alma. O que ela estava precisando era de um curador. E disse que Jesus vai dialogar para aquela mulher, e aquela mulher vai dizer: Senhor, então me dá dessa água. Se o Senhor tem dessa água, me dá, porque eu quero beber dela. Então Jesus, que ela estava precisando, era um Jesus que ia tirar dela a dor e os sentimentos que ela sentia de ser uma mulher acusada pela sociedade. Por isso que o Jesus que eu e você precisa, como que ele é? Ela não queria um acusador, ela queria alguém para poder livrar ela daquele sentimento. Diz a palavra do Senhor também que havia em Naim uma mulher de uma cidade, e diz que ela tinha perdido seu marido, e agora ela tinha um filho, mas também diz que agora esse filho vem a morrer, lá em Lucas 7:11. E diz que agora aquela mulher perde o marido e perde o filho. Como que aquela mulher vai viver? De que forma que aquela mulher vai viver agora? Viúva, sem o filho para cuidar dela. E diz que agora o cortejo segue. Diz que agora ela está levando o seu filho para ser enterrado. Mas no meio do caminho, quem é que vem de encontro? Jesus. Ele vai de encontro. Ele está indo pelo mesmo caminho, o cortejo fúnebre. A mulher está levando o seu filho para ser enterrado, mas Jesus está vindo pelo mesmo caminho. E diz que quando Jesus chega do lado daquela mulher, Jesus olha e diz: mulher, não chores. Aquela mulher naquela hora não estava precisando de mais um para chorar com ela. Já tinha muitos, já tinha tantos para chorar. Ela não estava precisando de mais um, mas ela estava precisando de alguém que viesse dar solução para os seus problemas. O ressuscitador de sonhos. Por quê? Porque estava indo com aquela mulher as suas últimas esperanças de continuar tendo uma vida digna. E diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores, mas agora eu estou levando o meu filho, eu estou levando ele para ser sepultado, e você vai dizer para mim que eu não devo chorar? Como? Como que eu não devo chorar se eu estou passando essa situação? Se eu estou nesse momento difícil? Irmão, ninguém
Ninguém tem a capacidade, irmãos. É uma situação difícil, é um sentimento difícil. Eu já passei por isso quando eu perdi a minha avó. Uma pessoa que eu sempre tive o maior carinho, o maior respeito, me ensinou, junto com os meus pais, aquilo que eu sou hoje, a estar no caminho do Senhor. Não tem palavra que afague o seu coração. Eu posso te dizer o que for, que não vai conseguir arrancar essa dor de uma perda do seu coração. Mas Jesus, ele tem poder e ele pode dizer para mim e para você: não chores, porque a solução está na mão dele. Aquilo que ele tem para fazer, ele está na mão dele. Ele é o único que pode dizer para mim e para você: não chores. E sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou na mão daquele menino que estava deitado ali, vamos se dizer, né, naquele caixão, levantou aquele menino, entregou para sua mãe. Ela estava levando ele morto, mas voltou para sua casa com vida, porque ele é o único. Agora, nós estamos falando de coisa física, agora no espiritual. Só Jesus pode ressuscitar aquilo que morreu na tua vida. Só Jesus pode trazer de volta. Muitas vezes não estamos falando de pessoas, ente querido, mas estamos falando da nossa vida espiritual, daquilo que precisa ser reavivado em mim, daquilo que precisa, muitas vezes algo morreu na minha vida, a fé, a esperança, muitas das vezes morreu em mim o desejo de viver. Não, eu não quero mais, essa vida não serve mais para mim, nada dá certo na minha vida, eu não quero mais saber de nada, eu vou largar tudo para lá, eu vou deixar tudo, eu vou jogar de mão. Muitas das vezes o seu casamento, você olha, parece que não dá certo, parece que as coisas não andam, mas Jesus tem solução. Jesus tem solução para o seu problema, Jesus tem solução. Eles diziam: e nós esperávamos que fosse ele. Não, ele estava lá. Eu acho interessante que um dia, João, o Batista, ele vai estar preso. E aí ele manda fazer uma pergunta. Ele pega 2 dos seus discípulos e vai lá e manda perguntar para Jesus: é o Senhor mesmo que haveria de vir? Ou nós esperamos outro? Olha só, irmão, João Batista, ele batizou Jesus. Ele teve o privilégio de batizar Jesus. Mas depois ele tem uma dúvida: é o Senhor mesmo? Ou nós esperamos outro? Pode ser, irmãos, que naquele momento ele faz essa pergunta. Por quê? Porque João Batista, ele está preso e é colocado uma sentença que ele vai perder a sua cabeça, ele vai morrer. Talvez ele poderia ter pensado que Jesus poderia ter ido lá tirar ele da prisão. Talvez ele poderia ter achado assim: olha, se ele é o libertador, se ele é aquele que ia vir, ele poderia me tirar daqui. Talvez essa dúvida deve ter entrado na cabeça dele. Por quê? Se ele batizou Jesus, como ele manda perguntar: é o Senhor mesmo ou nós esperamos outros? Aí Jesus vai dizer assim, ó, mandar os seus 2 discípulos voltar e dizer: olha, os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Não adianta você esperar outro, não vai vir outro, ele já veio. Ele está no nosso meio, não mais em corpo presente. Porque lá em João 14 ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu vou levar vocês comigo. Mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele disse: olha, eu cheguei, sou eu que estou no meio de vós. Então até João teve a dúvida: é o Senhor mesmo ou nós esperamos outros? Não, não é outro, não vem outro. As pessoas esperam outro líder, outro salvador. Não, irmão. Os judeus estão esperando.
Isso é bíblico. Muitos não aceitaram Jesus, muitos rejeitaram Jesus, muitos deram as costas para Jesus, muitos deles não creram na palavra do Senhor, muitos deles crucificaram Jesus, mataram ele porque não criam, não acreditavam que ele era o Messias. Esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão dizendo: nós esperávamos que fosse ele, que viesse nos remir, nos tirar da mão dos romanos, só que Jesus não veio ser um líder militar terreno. Jesus não veio ser um líder político, mas Jesus veio ser um salvador, um libertador dos homens. Sabe como? Espiritualmente, do pecado, da morte, da escravidão, daquilo que aprisiona, daquilo que nos prende, daquilo que nos tira da visão espiritual, da mente aberta para entender as coisas de Deus. Era isso que eles estavam dizendo, mas Jesus estava falando com eles no caminho. Por isso que a mulher samaritana, ela não esperava encontrar Jesus, mas só que Jesus apareceu para ela: mulher, eu não vim te apontar, eu não vim te acusar, mas eu vim te libertar da escravidão que você está vivendo. Mulher da viúva de Naim, eu não vim chorar com você, porque tem hora que Jesus chora, irmão. Tem hora que ele encosta conosco, tem hora que ele olha, mas naquele momento Jesus não queria chorar, Jesus queria trazer a alegria dela de volta, queria ressuscitar o seu filho e trazer ela de volta. A palavra do Senhor diz lá em Atos 3, depois da descida, lá no Pentecoste, que os discípulos recebem o Espírito Santo, são cheios, diz que agora eles estão cheios, vão sair, diz que Pedro e João estão subindo para orar. E diz que na porta do templo chamado Formosa, que é a porta que brilhava ouro, feita de metal, uma porta linda, diz que havia um homem coxo para o lado de fora. Esse homem vivia pedindo esmola. E todos que passavam ali davam uma moedinha para ele, uma esmola para ele. Mas diz que agora Pedro e João estão subindo ao templo, a hora nona, para orar. E diz que quando eles estão passando, esse homem chega e fala: me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá um trocado, me dá uma moeda. Aí diz que aqueles dois homens de Deus dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí pegou pela mão dele e pôs ele de pé. O Jesus que ele precisava naquela hora não era mais um para dar esmola para ele. O Jesus que ele precisava naquela hora, o que ele precisava naquela hora, não era mais um. Mas eles poderiam ser mais um a dar uma esmola para ele e entrar para dentro. Só que um servo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, entende as coisas de Deus, ele não vai dar mais uma esmola, mas ele vai colocar aquilo que o Senhor deixou em prática, para ele ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O Senhor, antes de partir, disse: eis que vos dou o poder para pregar a minha palavra, poder para trazer a revelação, poder para fazer aquilo que eu fazia quando estava com vocês. Por isso que aqueles homens de Deus, Pedro e João, eles não deram mais uma esmola, mas eles colocaram em prática, porque o que ele estava precisando não era mais um para dar esmola, mas ele estava precisando ser liberto daquela escravidão, sair. E diz que quando aquele homem se levanta, para onde ele entra? Para dentro do templo. Vai adorar o Senhor. O Senhor, o Jesus que eu preciso. Como que é para mim? O Jesus que você está precisando. Ah, mas eu achava que ele ia mudar. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Em dias de coronavírus eu não parei. Eu sou autônomo. Eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o alimento para dentro de casa, eu preciso ajudar. Minha esposa trabalha, mas eu também preciso ajudar. Mas nós não somos focados nisso. Por quê?
Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando se diz demais coisas, porque o primordial não era que Jesus libertasse eles só da mão dos romanos. Eles queriam um líder militar, terreno, viesse com um grande exército, montasse uma tropa e chegasse em cima dos romanos e dissesse: nós viemos aqui, eu vim aqui para libertar o meu povo, os meus irmãos da mão de vocês. Mas Jesus não veio, ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Uma certa feita eu meditando numa palavra, e eu via muitas vezes falar assim, que a carne não se sujeita a Deus. Que a carne não se sujeita, mas tudo se sujeita a Deus. O mar se sujeita a Deus, o vento. Diz que um dia Jesus está com os discípulos, eles estão indo e está tendo uma tempestade no meio do mar. E Jesus está bem dormindo, tranquilinho lá. E diz que agora os discípulos não vê meio, não vê maneiras, e vão lá acordar Jesus e falam assim: não te importa que nós vamos perecer? O barco está quase sendo estraçalhado, quebrado pelas ondas, está passando água por cima, por todos os lados, e o Senhor está dormindo. Senhor, nos socorre. E diz que Jesus vai lá e fala: mar, aquieta-te, vento. Diz que um dia Jesus vai procurar fruto na figueira. E diz que quando ele chega lá, a figueira não tem fruto, só tem folhas. E diz que agora Jesus amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Porque ele não achou fruto. Você não vai numa árvore que tem frutos ou que dá frutos para comer folha. Você vai para comer fruto. Se é um pé de manga, você não vai para comer folha de manga, você vai comer a manga. Mas se você não acha, você vai embora para casa. Jesus foi procurar fruto, não foi folhas. Aí diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela não tem fruto. Então, se o mar, o vento, a natureza se sujeita a Deus, por que a carne não se sujeita? Aí um dia eu meditando, o Senhor falou comigo: porque eu não tenho nada com carne. Diz que a carne, para nada se aproveita, ela é pó. Quando a gente é sepultado, passa alguns dias, os bichos começam a comer toda a carne e nós voltamos para onde nós voltamos. Mas o que ele tem é com a tua alma. Ele quer a tua alma, ele não tem nada com carne. A carne não se sujeita a Deus, porque Deus não tem nada com corpo físico. Ele tem com corpo espiritual. Ele quer a tua alma, ele quer salvar a tua alma. E nós esperávamos que fosse ele. Não, não espera não. Ele já veio. Ele já veio, ele está no nosso meio, ele está aqui nesta noite. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Ele está nos revelando, nos trazendo esta palavra. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de trazer palavras reflexivas. Eu gosto que você reflita. Eu gosto que você pense. Eu gosto que você fique meditando. Por quê? Porque esses homens eram discípulos. Estavam agora achando que Jesus não era mais aquilo que falou. Mas ele não veio mais. E nós pensávamos que fosse ele. Que fosse nos remir. Nos tirar da mão dos romanos. Não espere não. Porque Jesus já veio. Pode ser que no primeiro momento você não está vendo nada, como os discípulos aqui, diz que os olhos deles estavam como fechados, eles não estavam vendo, eles não estavam entendendo, mas já tinha acontecido, Jesus já tinha ressuscitado, estava no meio deles, andando com eles, falando com eles, e eles não estavam entendendo, eles foram entender depois. Por quê? Porque, continuando aqui em Lucas 24, depois do versículo que nós lemos, e diz assim: e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que diziam: ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
Aí ele fala: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes os que lhe achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Eles chegaram para aquele forasteiro que era Jesus, e eles não estavam reconhecendo. Chegaram no caminho e disseram: ó, já é tarde, fica conosco, entra, faz uma refeição conosco. E diz que Jesus entrou, se assentou lá, e eles não estavam conhecendo. E diz que quando eles se assentaram, Jesus pega aquele pão, abençoa, reparte, dá a eles e desaparece. E aí diz que os olhos deles abrem. E aí eles vão dizer: não era ele que estava conosco? Então sabe o que o Senhor está dizendo? E falando para mim e para você nesta noite: o Deus que eu preciso, como que Ele é para mim? Como que Ele é para você? Ele é como uma mulher samaritana? Vai tirar a acusação da tua vida? O inimigo te acusa, te aponta, coloca coisas na sua cabeça, muitas vezes no teu coração, para que você desista, para que você não creia, para que você não acredite, para que você ache que tudo isso é uma mentira. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu cheguei, eu vim. Eu estou falando com você. Eu estou falando convosco nesta noite, através deste canal, através desse ao vivo. Isto vai ficar gravado, irmão, para mim e para você nesta noite. Porque esta é a ferramenta que Deus nos deu nesta noite. O Senhor, Ele está aqui, nesta noite, para podermos falar e dizer: o Deus que eu preciso, como que Ele vai ser? Como será para mim e para você? Então, nesta noite, Ele está dizendo: eu vim tirar a tua dúvida, eu já cheguei. Como Ele disse lá em João: louvado seja Deus. Ele disse para João Batista: louvado seja o nome santo do Senhor. Lá em Lucas 7, 19 e 20. Não espera outro não. Não espera outro salvador não. Não espera outro milagreiro. Não bate em outra porta não. Mas Jesus está, te chamando nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. Receba ela. Recebe ela, guarda ela. Faz como o salmista: escondi a tua palavra. Esconder, só você sabe. Quando você esconde algo e ninguém vê, só você sabe onde está. O salmista disse: eu escondi ela, porque ela vai ser útil. Isso aqui é útil para a minha vida e para a tua vida. Você pode ter certeza que um dia você vai dizer: aquela palavra serviu. Ela não é minha. Ela não é de pastor nenhum. Ela é de Deus. A palavra é dele. Amém? Então fique com esta palavra nesta noite. Eu quero só fazer uma breve oração para mim e para você. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, por este momento. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que está lá do outro lado, Pai, que está vendo este vídeo, Senhor. O Senhor nos deu esta ferramenta, Pai. O Senhor nos colocou esta ferramenta, Jesus, e que ela seja útil, proveitosa, para fazer aquilo que agrade. Porque a tua palavra diz, Pai, que o teu trabalho surtiu efeito. Aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário surtiu efeito. Eu estou aqui, nós estamos aqui. E o Senhor tem feito. Então abençoa a vida daquele que está assistindo, daqueles que vão assistir depois. E que esta palavra, Senhor, ela seja palavra de vida, restauração, transformação para os corações de muitos, a qual vão ouvir essa mensagem. Porque, Senhor, esta palavra é tua, não é nossa. Esta palavra é tua, não é minha, Senhor. E eu sou grato, Pai, por esta noite, Senhor. Continua abençoando a vida de cada um, Pai. E que eles entendam que não tem outro. O Senhor já chegou e está no nosso meio nesta noite. Amém? Sou grato por esta noite.